Fala pessoal, bem-vindos de volta, estavam com saudade, né? Temporada 2024 do Consulta aqui começando, programa sem remunereis. E ó, ano novo, só que a gente continua sendo os menos aqui, né? Os menos velhos apresentadores, porém, ó, aqui ó, estamos enjoados agora com roupa nova aqui, sem remunereis novo, tá? E ó, o assunto para começar o ano é o assunto que tá bombando aí no começo desse ano, que é a Lei 14.611, Lei da Igualdade Salarial. Eu tenho certeza que você quer saber sobre esse assunto. Depois da nossa vinheta. Vamos lá então, pessoal, de volta aqui, né? Consulta aqui 2024 e vamos falar então, Fê, sobre o que está assombrando aí o profissional de remuneração esse começo de ano, que é a Lei da Igualdade, tá? Então eu vou começar, Fê. Seguinte, me perguntaram muito sobre, até em casa, minha esposa perguntando para mim, agora vai ser possível todo mundo saber a minha estratégia salarial, porque eu vou mandar os dados para o governo e vão colocar lá que, sei lá, o presidente da minha empresa ganha X. É verdade essa informação? Não é verdade essa informação. Fiquem tranquilos, pessoal. Não será divulgado nenhuma informação que comprometa a LGPD. Então, por exemplo, não será possível identificar o salário do Felipe, o salário do seu CEO, o salário de quem quer que seja. O governo vai disponibilizar um relatório oficial trazendo em grupos de CBO qual que é a razão da diferenciação de salários entre homens e mulheres. Então, não será possível identificar, por exemplo, o salário do CEO ou algo do tipo. Será sempre divulgado através de uma razão e não necessariamente um valor de mercado, como é informado no E-Social, por exemplo. Nossa, vai ser feito então pela CBO mesmo. Vai ser feita pela CBO. Bom, então assim, de fato, ninguém vai conseguir olhar lá que o Felipe ganha 100 mil por mês, né? Mas vai ser divulgado, então, como que vai ser esses grupos, Fê, de CBO? Vai ser unificado, vai ser um a um? Como é que... Explique pra gente um pouquinho, por favor. Tá, primeiro só falando da CBO, ressaltando que a dor do mercado é válida. A CBO não vem acompanhando o mercado nas questões de criação de posições, na questão de criação de níveis. Então, a CBO há muito tempo deixou de ser uma referência competitiva. As empresas não avaliam se estão competitivas ao mercado, se possuem desigualdade ou não, através da CBO, olhando para a CBO. Elas olham para o grade da tabela, elas olham para o nível empresa, olham cargo a cargo, mas ninguém vai olhar para a CBO e falar, CBO tal está desajustada com tal nível, com tal posição. Porque ela é muito estática, ela não traz flexibilidade. Eu tenho posições que têm pesos diferentes no mercado, por exemplo, remuneração e RH, que possuem a mesma CBO. Eu não tenho CBO de especialista, não tenho específico para coordenador. Eu tenho CBOs onde um analista está no mesmo grupo de dirigentes e gerentes. Então, realmente não faz sentido a utilização da CBO, porque não se encaixa, não é uma Eu já ia te perguntar isso, como que eu vou analisar um dado que tem um analista e um dirigente no mesmo grupo? Né? Vai dar uma divergência enorme aí. Por si só. Então, ou seja, vai ser complicada essa análise. Muito complicado. Eu não tenho diferenciação, por exemplo, de júnior para sênior, não tenho isso na CBO. Então, por si só, a CBO vai trazer uma análise que não vai ser muito sólida, porque as empresas não vêm acompanhando isso. Agora, eu não tenho para onde correr. Então, se a chave utilizada vai ser a CBO, o primeiro passo que eu preciso fazer é fazer uma análise da minha CBO, verificar como minhas posições estão enquadradas, porque infelizmente é a regra do jogo. A regra do jogo é essa. Sendo a melhor ou não, foi a regra escolhida, foi a chave única utilizada pelo governo. Então, a gente vai ter que se adaptar baseado nela, não tem jeito. Vai ter que revisitar as CBOs, então, analisar se está tudo correto na sua empresa, porque existem algumas empresas que acabam deixando um pouco isso de lado. Revisitar isso e entender se está tudo correto para depois enviar o relatório, né? Como é uma dor unificada do mercado, que todas as empresas estão mencionando isso, eu acredito que em algum momento isso será revisto. A CBO será revista, será atualizada e de alguma forma trará uma correlação maior com o que o mercado vem fazendo. Porque o mercado tricolor
totalmente da CBO. O mercado não utiliza a CBO para análises competitivas. Então, agora eu tenho que voltar várias casas e revisitar todas as minhas CBOs, como elas estão enquadradas. Elas já eram importantes para a questão de registro de colaborador, para a questão de número de aprendizes que eu precisava ter. Então, ela já era utilizada, mas não para análises competitivas. Agora vai precisar ser. Muito provável, então, que nesse primeiro ano os relatórios saiam um pouco, né, com alguns apontamentos, né? Até porque vai ser, na verdade, os dados que vão ser vistos vai ser de 2022, é isso? Exato. Esse é um outro ponto de preocupação. Por quê? O governo vai trazer em uma das medidas o salário base. O salário base é o salário nominal registrado em carteira do colaborador de contratação com os adicionais pagos durante o ano. Adicionais, tudo que tem incidência de INSS e FGTS. Então, 13º, tem 1/3 de férias, tem horas extras, tem comissões. Então, tem uma série de adicionais ali. Por que 2022? O governo disse que não teria tempo hábil de calcular a média de todos os adicionais praticados durante o ano de 23. Então, esse primeiro relatório será referente a 2022 pela questão do salário base médio praticado. E o pessoal vai começar a rever agora o CBO, né, a CBO, e aí então para um próximo relatório talvez fique mais de acordo, né? Agora, Fê, uma pergunta. Beleza, mandei as informações, né? Então o relatório vai voltar para mim, né, como empresa. E aí eu preciso divulgar esse relatório nas minhas redes sociais. Olha, aqui tá tudo ok. Ou não, eu guardo ele a 7 chaves. O que eu faço com ele? Você vai ser obrigado a divulgar o relatório reportado pelo governo nas métricas definidas pelo governo, né, nos indicadores definidos por eles, na apuração definidos por eles por CBO, nas suas redes sociais e no seu site. É obrigado. Você é obrigado a divulgar. Então, esse é um grande problema. Por quê? Porque eu estou falando de uma apuração que não seria válida, que eu não utilizo ela, eu não sei o que eu vou receber. Por exemplo, um profissional de remuneração, ele podia nem estar na empresa em 2022. E eu não utilizo a CBO para fazer essa análise. Então, não é uma análise justa. E eu tenho que divulgar mesmo assim essa análise para minha rede social, para o meu site e para o mercado. O mercado vai ver essa razão que eu tenho de homens e mulheres. E pode trazer um resultado discrepante simplesmente pelo fato que eu não utilizo a CBO para fazer essa análise. Sim. Então, isso gera um desconforto muito grande. Por quê? A justificativa vem após esse relatório. Mas nesse meio tempo, a marca empregadora vai ser prejudicada. O mercado eu posso sair na imprensa, por exemplo, a empresa X tem a desigualdade de tantos % para homens e mulheres, quando na verdade a desigualdade pode existir, mas provavelmente vai ser muito mais amenizado. Se eu comparasse, por exemplo, por cargo empresa, por nível empresa, seria um resultado totalmente diferente. Então esse é um desconforto muito grande. Eu vou apresentar e divulgar um relatório, um dado, que na verdade eu não confio muito nele, porque a apuração não foi feita da melhor forma possível. Ela tem muitos desvios na apuração. Então eu vou divulgar um resultado que eu não me sinto confortável porque eu não acho ele justo. Ou seja, tá aqui, mas não tá aqui porque é obrigado, mas não tá sendo justo, né? Fê, e aí, nesse caso, eu falei bastante de revisitar o CBO, porque eu acho que um dos primeiros passos seria isso. Tem mais alguma coisa que a Carreira Miller pode ajudar, né, porque o pessoal tá, vou falar, desesperado, né? O pessoal perguntando, né? A gente que tá no meio, amigos, pelo menos meus, falam, o que eu faço? Como que eu posso, né? Me ajuda! A Carreira Miller pode ajudar de alguma maneira, né, essas empresas a acertar toda essa situação? Com certeza pode. Nós temos uma base de dados com mais de 2 milhões de pessoas, onde nós temos o CBO de cada uma dessas pessoas. Então a gente consegue identificar quais são os CBOs mais utilizados para cada cargo, de acordo com a métrica específica. Então, não é o ideal que a empresa invista os 90 dias do plano de ação com trabalhos operacionais, revisitando as CBOs, cargo a cargo, verificando se não tem cargos enquadrados com a mesma CBO, se um não poderia ter uma CBO diferente do outro, uma CBO mais aproximada. Então, o ideal é que você já tenha isso pronto. Nós, como Carreira Miller, desenvolvemos uma solução onde nós conseguimos revisitar as suas CBOs de acordo com a prática de mercado e apontar que, por exemplo, para a função tal, a CBO mais utilizada é aquela, para outra é essa, para vocês ganharem tempo e pensarem no estratégico e não ficarem fazendo um trabalho operacional nesses 90 dias.
Perfeito. E eu não perguntei uma coisa também, Fê. Por exemplo, não mandei os dados ou tive uma não conformidade depois. Eu tenho alguma penalidade, eu sofro alguma penalização por isso? Ótimo ponto, Felipe. Se você não enviou esse relatório no prazo estipulado pelo governo, você vai pagar uma multa de 3% da sua folha salarial, limitada a 100 salários mínimos, que seria equivalente a R$ 141.200. Então, você tem a obrigatoriedade de enviar esse relatório. Claro, você pode judicializar, caso você tenha algo contra essa questão, é um direito da empresa, porém o prazo oficial é esse e o prazo, se não cumprido, você é obrigado a pagar essa multa, como nós mencionamos. Bom, o Felipe respondeu todas as minhas perguntas, né? Mas caso você tenha alguma outra pergunta aí, manda pra gente aqui, tá? Então, falando um pouquinho do nosso diagnóstico, né? Então, a gente consegue ajudar vocês, tá? Não pagar os 141.200, né? Reais, é isso mesmo. Então, entre em contato com o nosso comercial, vamos deixar o link aqui embaixo, tá? Então, você vai ter lá toda uma ajuda nossa, então dashboards, análises, uma assessoria técnica para te ajudar, para que, né, você não tenha problemas futuros aí na frente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Se tiver dúvidas novamente, manda aqui pra gente, no próximo episódio a gente responde, tá? Curte o nosso vídeo, compartilha, manda ele o mais longe possível aí para nos ajudar a cada vez mais gerar conteúdo, tá? Espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau!